Olá, tudo bem? Posso te contar uma história? Quando eu era mais novo, eu tinha uns 10, 12 anos, eu jogava fliperama no centro de Belo Horizonte e tinha um jogo que eu gostava muito de jogar que se chamava Os Simpsons. E naquele jogo Os Simpsons havia uma coisa muito interessante. À medida que você ia evoluindo no jogo, né, você tinha o direito de voltar às fases. Então você poderia ir e voltar. Só que na medida que você voltava, tinha uma setinha que apontava assim para frente. Apontava tum, 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 tum para frente. Só que na medida que você ia retornando, a setinha ficava cada vez mais incisiva e cada vez mais veloz. E na medida que você se aproximava mais do início do jogo, a setinha te dava um soco, fazia um pum, né? E tirava lá a energia do jogador e se a energia tivesse muito fraca, poderia até matar o bonequinho. Poderia ser o Bart, poderia ser o Homer, cada um tinha uma, uma força diferente. Mas o que eu tô querendo dizer com isso com você? Que muitas vezes a gente esquece que a nossa evolução é para frente, que o desenvolvimento pessoal é para frente e que muitas vezes algumas coisas nos remetem, né? Nos dão uns tapas porque elas começam a dar sinais pequenos e a gente não escuta os sinais pequenos. Alguns sinais pequenos da nossa vida são o medo, né, que é um regulador natural, a angústia é também um regulador natural, que na medida que eles são resolvidos, eles desaparecem. E pode chegar até o remorso e a culpa, decorrente de coisas que foram impostas para nós na infância, e como nós não conseguimos atingir o excesso de cobrança que foram aferidas a nós, nós acabamos criando a culpa e o remorso de não ter atingido as expectativas dos nossos pais e acabamos criando um mecanismo de compensação ao longo da nossa vida e ficamos consertando pessoas e situações, nos submetendo a situações iguais para falar assim, agora que eu sou adulto, agora eu consigo resolver aquele problema. Essas situações, elas são termômetros, elas são as setinhas dos Simpsons. E a gente precisa ficar ligado. Porque quando você está dirigindo e acende uma luz, é hora de você parar o carro e você avaliar. Porque se você seguir em frente, as situações podem ser muito danosas. E eu falo isso porque, por exemplo, pode ser uma glicose alta, pode ser um triglicéride alto, pode ser um colesterol alto, pode ser uma tonteira, pode ser uma dor nas costas. Podem ser vários sinais no corpo que estão falando o seguinte: o excesso já foi passado há muito tempo. E aí a gente precisa entender que não existem só sinais corporais, né? Às vezes estamos conversando com uma pessoa e dá uma sensação ruim na gente e a gente deixa passar batida aquela situação. Mas nós temos que entender que algumas coisas na nossa mente assemelham-se àquela garrafa que os náufragos jogam na água e elas submergem. E depois, muitos anos depois, elas emergem novamente. Então, assim, diante daquilo que você lembrou do passado, o passado é como diz a música: o passado não tem importância, não quero saber. O que importa de agora em diante, só eu e você. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: aquela situação que fez você remeter ao passado, ela precisa ser avaliada. Então eu quero falar para você que literatura é personagens, é história, é desenvolvimento, é contexto. Então se alguma coisa fez você levar a um flashback, ou seja, uma lembrança do passado, é hora de você fazer um monólogo interior. Você refletir o que aconteceu que faz com que você fique angustiado. Porque eu digo para você uma coisa: nós somos seres humanos multifacetados. Você tem o trabalho, escola, empresa, casa, igreja, situações de dia a dia, boteco, futebol. Se você não resolver essas coisas, você vai colocando essas coisas debaixo do tapete. Nós sabemos que sujeira acumulada atrai rato, barata, né? E você não quer que as baratas existenciais, né, os ratos existenciais, eles começam a fazer parte da sua vida. Porque nós sabemos, né, os professores de literatura sabem disso, que quando algo está recalcado, né, pode criar um pânico. Nós não sabemos o que é que está lá dentro.
Então, assim, e outra coisa que você tem que entender, que quando você guarda as coisas, sentimento, raiva, mágoa, você é uma pessoa que guarda tudo pra você e finge estar tudo bem, você é uma pessoa que mascara os seus problemas. E você vai se relacionar com outras pessoas que também relacionam, que também guardam problemas. Porque a nossa relação ela é uma relação de afinidade. Se eu gosto de futebol, literatura, por exemplo, eu não tenho nenhum amigo que fuma, né? Eu tenho 45 anos, eu tenho uma vida social muito grande e não tenho um colega que fuma. Então, assim, eu não tenho nenhum colega que não valorize os quesitos emocionais e existenciais, que não gosta de falar sobre as questões da vida, que não gosta de conversar, que não gosta de bater papo. Eu não tenho esse tipo de pessoa que não gosta de conversar. Então o que acontece? A nossa relação ela é por afinidade. Mas você tem que entender que se você está escondendo um trauma de infância, uma rejeição, se você está lidando com outra pessoa que também está escondendo coisa, porque a relação é de afinidade, e se você esconde alguma coisa, você pode ter certeza que a outra pessoa está escondendo também, porque também é um espelho, né? Você pode estar escondendo um trauma muito simples, que é a rejeição, que uma 10 sessões de terapia resolve. Né? Uma conversa com um amigo, às vezes você desabafar com a pessoa, mas aquele cara pode estar escondendo uma psicopatia, ele pode ser doido, ele pode ser assassino, ele pode ser um pedófilo, ele pode ser um estuprador, né? Então, assim, é necessário que a gente seja um pouco mais transparente, né? Não estou falando para você ficar contando verdade para todo mundo, não, mas é necessário que a gente seja transparente, porque as pessoas precisam enxergar o que a gente é. Você tem que entender que, independentemente de você agradar ou não as pessoas, isso é estatístico, você vai agradar 50% das pessoas com as quais você convive, as outras 50% vão fingir que te amam. Às vezes até mais para poder mascarar aquela raiva que ela tem de você. Mas se você for você mesmo, a estatística é a mesma. 50 pessoas vão gostar, 50% de pessoas vão gostar de você e outras 50% não. Então decida para que lado você tá. Eu sei que dá medo, dá angústia, a gente acha que as pessoas estão perseguindo e cogite uma hipótese. Cogite a hipótese do que você está sentindo, não seja apenas comportamental, traumas emocionais, mas talvez seja orgânico, talvez seja uma questão orgânica, né? Você precisa tomar uma medicação, e aí já não é comigo, você vai procurar um psiquiatra, você precisa rever a situação. Se essa situação reverbera durante muitos anos da sua vida e você não resolve, é necessário que você procure um profissional, né? É muito importante para que você resolva a sua vida, seja feliz e expanda a sua consciência. Porque a função do ser humano é evoluir. E se você não está evoluindo, você está se tornando igual aos animais. E você não é animal irracional. Você é um animal racional que usa o intelecto para resolver problemas. Se você não está resolvendo problemas, o que está acontecendo? Né? Você está bloqueado na sua capacidade intelectiva, que é o que te diferencia de qualquer ser da face da Terra, a menos Deus. Tá bom? Um abraço para você. Se cuida.